Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Eu gostaria de fazer para você que está assistindo pela primeira vez, você pode até dizer, Sérgio, mas eu já assisti. Não, nós estamos regravando essa obra. Por quê? Nós a gravamos há 10 anos atrás. Nesses 10 anos, muitas informações novas vieram, tanto para mim, quanto para o André Luiz, principalmente no livro Meu Pai, que foi escrito pelo filho do grande médico, Dr. Carlos Chagas. E essas informações vêm contribuir com tudo isso. E relembrando também que a tecnologia mudou muito. E nós, então, hoje estamos gravando numa condição muito melhor, num equipamento muito melhor. Então, por isso, eu queria pedir a você que já assistiu, assista de novo. Vale a pena nós recompormos esse livro para termos mais informações. Queridos amigos, nós vamos estudar hoje o capítulo 10, no Bosque das Águas. Nós vamos ver um lugar muito bonito e nós vamos ver algumas coisas que chamam a atenção já na década de 1940. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, mais uma vez juntos, mais uma vez estudando as obras de Chico Xavier, mais uma vez tendo a felicidade de estarmos aqui na TV A Caminho da Luz, a qual cumprimentamos carinhosamente todos os nossos telespectadores e rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que nos envolvam e nos inspirem em mais este programa. Hoje, como o nosso querido Sérgio há pouco disse, capítulo 10, no Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Então é importante nós compreendermos, você que não assistiu o capítulo anterior, por isso eu faço um convite, você que está pela primeira vez, assista o capítulo de hoje, mas volte depois pela nossa TV A Caminho da Luz, o YouTube, desde o prefácio. No capítulo anterior, Lísias explicou para André sobre como funciona a alimentação em nosso lar. Então vale a pena você buscar essas informações. Então nós vemos aqui que André Luiz quer saber um pouco mais da alimentação, como funciona, como não funciona. Ele queria visitar os lugares aonde eles guardam a alimentação, aonde eles fazem todo aquele armazenamento. Vamos acompanhar. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Então ele é convidado para ir num lugar muito bonito, como se fosse um represamento de uma água cristalina. E aquela água praticamente ela serve para tudo em nosso lar. Ela serve para as pessoas beberem, ela serve para as pessoas até tomar banho, não é? Parece uma coisa estranha, mas não é. Eu vou fazer me lembrar que quando nós lermos essa obra, nós temos que entender que os espíritos, dentro da sua forma perispiritual, estão numa dimensão, numa cidade que foi construída espiritualmente falando, com uma matéria compatível ao perispírito. Então, por isso, lá, o espírito não atravessa a parede. Ele tem que entrar numa porta, ele tem cama, ele tem sofá para sentar. Então, nós vamos ver que foi isso que gerou durante muito tempo na cabeça das pessoas uma ideia de ficção, porque nós achamos que somente a crosta é que nos oferece o material necessário para convivermos diante do corpo físico. Não, nós temos que analisar que a matéria ela existe em várias condições da natureza, desde uma matéria mais grosseira que nós vemos aqui na crosta, até mesmo a matéria mais sutilizada. Então, dentro desse processo de matéria, nós vamos perceber que também nosso lar foi construído com matéria compatível a receber a condição perispiritual daqueles que lá se encontram. Por isso que eles vivem em nosso lar, como nós vivemos aqui
na crosta. Então hoje nós estamos vendo a importância da água. E aqui nós vamos ver como é que eles vão chegar até este lugar. A finalidade da água, o quanto ela é importante, já mostrando para nós, por exemplo, a importância da água no passe, através da água fluidificada. Então a água é um elemento que transforma em vida, é um elemento que tanto a natureza quanto nós necessitamos. Continua a leitura. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aerobus. E uma nota do espírito: carro aéreo que seria na Terra um grande funicular. Então, funicular é como se fosse um guincho, não é? Eles subiriam através desse, como se fosse um elevador, talvez para nos explicar melhor. O aerobus estava nos trilhos acima, né? Mas não são trilhos, vamos dizer assim, como nós conhecemos aqui, e ele anda no ar, não é? Como se fosse uma aeronave. Isso aqui também foi outro ponto que gerou muita discussão no movimento espírita, né? E é interessante que a gente começa a perceber hoje o quanto nós somos criaturas ignorantes quando tratamos desse assunto. Por quê? Porque, veja, hoje, por exemplo, nós já estamos vendo protótipos de carro que voam. Em breve nós teremos carros que vão voar, como nós já temos os helicópteros, os pequenos aviões, né? Então vamos relembrar que na década de 40 do século passado, nós estávamos aí começando com Santos Dumont a tentar, não é, entender como funcionaria aquelas pequenas aeronaves criadas, não é? Não só que nós sabemos da história de Santos Dumont, que ele se suicida quando ele ficou sabendo que aquilo que ele havia criado para salvar vidas estava sendo usado numa guerra. Então ele não suporta e ele então comete o suicídio. Então nós percebemos que as informações do mundo espiritual, logicamente, estão muito mais avançadas do que aquilo que nós temos aqui na Terra. Nós vamos ver, por exemplo, aqui, não é, antena parabólica, que ele deixa a entender aqui para nós num determinado momento, que nós só viemos a conhecer alguns anos atrás. O próprio mecanismo da rádio, colocado em todas as casas. No primeiro capítulo, ou no segundo capítulo, ele vai a um salão e ele vai ver uma televisão de plasma, um telão de plasma na parede, onde todos estão vendo a prece da governadoria, junto com todos os ministros. Então nós vamos perceber aqui que em nosso lar já era uma cidade típica daquilo que nós temos hoje. Então nós percebemos que as coisas são descobertas lá e trazidas para cá, através dos cientistas, através da tecnologia. Então nós vamos percebendo o quanto nosso lar contribuiu para entendermos como funciona uma região mais evoluída do que a nossa, aqui na crosta, no plano espiritual. Mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então nós vemos, né, que alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de conhecer aqueles ônibus, principalmente nas grandes capitais,
onde eles tinham aquelas antenas ligadas aos fios elétricos, né? E eles caminhavam assim por aqueles corredores de ônibus. Então imaginemos isso numa forma diferenciada, né? Então, como funcionava o aerobus? Ele andava sempre no alto. Quando ele tinha aqueles pontos de passageiro, ele descia como se fosse um elevador, pegava as pessoas, subia e depois ele andava no ar. Então nós vemos que coisa interessante, que situação fantástica. Voltando para aquele exemplo que nós demos dos carros que hoje já existem protótipo de poder voar, nós também teremos os ônibus, sem sombra de dúvida. A tecnologia está caminhando para isso. Então esse aerobus, sem sombra de dúvida, mais alguns anos de tecnologia, nós vamos ter isso aqui na Terra, já que os metrôs já tomaram grande espaço das grandes cidades, não é? Principalmente das capitais, tendo dificuldade de abrir. Tem que desalojar muitas pessoas, não é? Tem que quebrar muita coisa, com o risco de você comprometer muitas famílias que estão morando naqueles prédios, né? Então a tecnologia vai caminhar para isso, sem sombra de dúvida. Por isso que eu e o nosso querido André Luiz sempre estamos afirmando que nosso lar é um protótipo de uma cidade de regeneração. Isso nós não temos dúvida. Ela está caminhando para isso, não é? Então aqui é um embrião que foi trazido para nós na década de 40 do século passado, para nós irmos tendo uma ideia genuína daquilo que nós podemos ter, que nós podemos agir dentro dessa condição para nos facilitar a nossa vida. Lísias, não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado, entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Isso me faz lembrar que em 1998, na famosa Copa do Mundo da França, onde eu tive a oportunidade de ir, que eu ganhei uma passagem do banco, e nós fomos para Saint-Étienne, no segundo jogo do Brasil, e nós fomos e ganhamos aqueles bilhetes do banco para ir naqueles trem rápido, né? E realmente é uma coisa interessante, porque ele andava ali mais ou menos a 300, 400 km por hora. E aquilo ali, você via aqueles pastos, né? Aqueles vilarejos, e você olhava assim, aí tinha os postes, né? Então você só via assim, ó. Você não conseguia focar praticamente em nada, era muito rápido. Então nós vemos que essa tecnologia, que parecia ser uma coisa assombrosa no mundo espiritual, é uma tecnologia perfeitamente perfectível para se encaixar nos nossos meios. Então ali nós podíamos perceber, e eu me lembrava quando eu estava dentro daquele trem, que é o chamado trem-bala, eu pude perceber, não é, esse aerobus que o nosso querido André Luiz fala para todos nós, não é? É a tecnologia que estava vindo para a Terra, para a crosta, através desses cientistas de nosso lar, que foram então reencarnando e junto das equipes espirituais foram então trazendo todo esse mecanismo para o nosso melhor conforto aqui. Eu tive essa experiência também numa jornada de palestras na Alemanha, e cortamos uma cidade a outra em questão de minutos, em questão de horas, que de carro levariam quase o dobro. Então realmente essa tecnologia veio para facilitar a vida humana. Continua a narrativa
Lembrando que esse percurso levou aproximadamente 40 minutos e eles paravam de 3 em 3 quilômetros para descer as pessoas e subir. Era o transporte coletivo de Nosso Lar. Continua a narrativa. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Então aqui André Luiz ele continua a narrativa. Quando ele teve a oportunidade de descer, ele teve a felicidade de ver o quanto que naquela época já se valorizava a natureza, aquelas árvores que ele não conhecia quando estava encarnado. Ele percebeu que havia uma harmonia na arquitetura, misturava a natureza com as mãos humanas. Ele percebia aqueles bancos que de espaço em espaço você poderia sentar para meditar, para contemplar a natureza, para contemplar o bosque. Era uma água muito cristalina e aquele ambiente, ele vai dizendo que só por estar ali já trazia uma paz, já trazia uma calmaria, já trazia um alento. Então nós imaginamos o magnetismo daquela região. Nós sabemos que o mar, que os rios, que os oceanos, eles têm uma vida também acima devido à sua energia. E aqui André Luiz está corroborando com esta ideia do magnetismo formado por aquele ambiente. Interessante, né, André? A descrição belíssima. Eu uma vez ouvi uma frase muito interessante, não é? Porque André Luiz descreve 7 dimensões no nosso planeta. Cada dimensão se faz terra firme aos nossos pés e céu aberto. Então essas dimensões, cada um dentro da sua condição perispiritual. Então quando nós falamos, por exemplo, nosso lar, nós temos sempre que se lembrar que nosso lar está na região umbralina. Tem gente que diz, eu quero ir para nosso lar. Eu pergunto assim, você não quer ir para o umbral? Não, eu quero ir para nosso lar. Nosso lar pertence à zona umbralina. O umbral, segundo André Luiz descreve, está dividido em 3 partes, grosseiramente falando. Umbral grosso, perto da crosta, umbral médio e umbral fino. Dentro de cada segmentação, do grosso para o fino, existem várias subdimensões. É por isso que dá aquele exemplo da cebola. Quando nós cortamos ela ao meio, nós vemos aquela parte, não é? Então o exemplo seria isso, seriam as subdimensões. Quando nós estudarmos o restante das obras de André Luiz, nós vamos ver, por exemplo, cidade transitória no umbral. Nós vamos ver cidades muito perto de zonas que são trevosas. Então nós percebemos que nosso lar está no umbral. Então nós precisamos entender tudo isso, não é? E o que o André Luiz recebe de informações e ele repassa para nós, porque ele está vendo, é a beleza de um bosque,
não é? Porque aquele rio estava acompanhado, ele fala de uma maneira poética, né, André? Colocando para nós os ventos que estavam ali soprando, aquelas árvores que balançavam. E ele começa a ter aqueles olhos de águia, percebendo tudo que ali está, nos mínimos detalhes, né? Então nós vemos que o Chico dizia que André Luiz sempre andava com uma caneta e com um papel. André Luiz descrevia, ele escrevia tudo isso. Ele escrevia para não perder nenhum pormenor dessas informações de nosso lar. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Então aqui nós temos uma outra informação, não é? É aquele lugar que quando as pessoas estavam em nosso lar, preparando para processos reencarnatórios, para a formação de lares, dentro do que nós chamamos reencarnação programada. Então eles iam para esse lugar, então ali juravam promessas de amor, porque era um lugar de um requinte tão belo, tão amoroso, que as pessoas então ali encontravam aquela paz íntima na natureza, aquele rio de águas cristalinas, aquelas flores que em determinado momento ele diz ser indescritível de fazer uma colocação pormenorizada porque nós não entenderíamos. Nós vamos ver um pouco para frente, por exemplo, ele falar alguns tipos de flores que até nos chama muito a atenção, não é? Flores que capta, por exemplo, tem uma que capta o sol durante o dia e à noite ela funciona como se fosse uma pequena lanterna. Então nós vamos ver muitas coisas maravilhosas, não é? Que nós ainda desconhecemos aqui na crosta, mas que ele vai descrevendo a sua beleza. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Então aqui nós vemos que Lísias usa uma técnica dentro da área da psicologia muito interessante. Ele sabia que se André Luiz começasse a fazer muitas perguntas, ele ia perder o sentido daquilo que efetivamente ele queria mostrar. Então ele não dava chance. Quando ele percebia que André Luiz ia fazer uma pergunta, ele já mudava de assunto e mostrava outra coisa. Porque agora é hora deles verem o quê? Um edifício de enormes proporções que ele quer explicar para André Luiz o que é. Talvez assim iria responder às suas indagações e não se perderia tempo. Então nós vamos ver a sequência do trabalho de Lísias para mostrar o bosque para André Luiz. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então aqui nós já vemos uma coisa que na década de 40 do século passado, não é? Estava cogitando isso, que é o tratamento da água. Então nós vemos aqui que eram, não é, aqueles tonéis enormes de água que abastecia toda a cidade de Nosso Lar, que tinha naquela época 1 milhão de habitantes. E depois essa água era usada pelos habitantes e depois a água que era descartada voltava para ter o seu tratamento natural, que hoje nós conhecemos isso de maneira muito fácil, porque todas as cidades têm as suas águas tratadas, não é?
Então Lísias começa a mostrar aqueles grandes reservatórios de água para que André Luiz pudesse compreender que não existe nenhuma gota de água que é usada em nosso lar sem sair daqueles depósitos que estão ligados àquele rio, que ele define como Rio Azul. E aí é que nós vemos que é um rio que circula em toda a cidade e ele dá a sua volta natural, ele passa por debaixo do ministério da regeneração. E aqui é interessante, lembremos que a cidade de Nosso Lar está em cima do Rio de Janeiro, portanto é uma cidade litorânea. Muito provavelmente no plano espiritual também mantém a geografia que nós temos aqui na Terra. E aí esse rio, onde ele desemboca? Ele desemboca no oceano, de substâncias invisíveis para nós aqui na Terra. Então essa água não fica apenas em Nosso Lar, ela tem o seu círculo natural, ela vai para outras cidades, outras regiões, no plano espiritual, para esse oceano, que André Luiz e Lísias não nos explicam mais, mas não é uma água que fica apenas dando volta ali na cidade de Nosso Lar, vai para esse oceano que ainda não temos compreensão, o seu circuito, o seu tamanho, a sua finalidade, a sua expansão fora daquela cidade. Exatamente. Se nós analisarmos dentro de uma linha de raciocínio natural, se nós temos 7 dimensões, onde nós pisamos é terra e onde nós olhamos é céu, se nós estivermos no mar, com certeza talvez a geografia do nosso planeta seja igual. Os oceanos se acompanham nas dimensões. Então nós vemos, a criação é o espelho, não é? Por isso que nós chamamos do duplo, que é a semelhança, por exemplo, da crosta e do umbral. E dentro dessa condição, nós vamos ver o que? O duplo. Se o mar existe na crosta, ele logicamente tem o duplo dele, que vai se seguir naturalmente nas regiões das dimensões criadas por Deus, como ele mesmo diz aqui, lógico, substâncias diferentes, de acordo da sua condição espiritual, material de cada dimensão. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Então essa informação é muito importante, eu acho que é uma informação que a gente não pode perder essa condição, porque a gente vai falar, mas é água, é água, é água. Mas dentro daquela dimensão, ele mesmo descreve aqui, não é? É uma água de uma outra densidade. Então a gente não pode olhar com os olhos da matéria. É isso que nós temos que aprender a ler uma leitura como essa. Ele está explicando isso para nós. Ela não tem a densidade da nossa água. Por sua vez, é muito mais tênue. O que é tênue? É muito mais leve, suave, pura, quase fluídica. Então nós vamos analisando que quanto mais isso vai subindo nas dimensões, logicamente, mais tênue vai se tornando. Quanto mais para baixo, mais grosseira vai se tornando, né? Então é importante nós colocarmos isso. É como um prédio, por exemplo, de 7 andares. Cada andar tem a sua condição. Então, por exemplo, você pega um prédio, a pessoa pode ter em cada andar uma piscina. Não pode ter? Pode ter. Uma banheira, enfim, não é? Então nós percebemos que a engenharia de Deus funciona dessa maneira. Continuando a leitura, notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do ministério da união divina. Nós sabemos que a água, e se olharmos para a crosta, o nosso corpo se compõe de 70% de água. Então nós sabemos que a água, ela é um dos termos básicos do nosso planeta. A natureza, as plantações, a vegetação, sobreviveria sem água? Não. O homem sobreviveria sem água?
Não. A água é um dos componentes. Vamos relembrar que do nosso planeta, da crosta, 3/4 do planeta é água. Apenas 1/4 do planeta é terra. Então nós percebemos que a água tem um papel fundamental e é o que Lísias explica para André Luiz. Aqui em nosso lar, a água também tem um papel importantíssimo. Sem dúvida. Por isso que estava subordinado ao ministério mais espiritualizado daquela cidade. Tanto é que Lísias diz que é um dos raros serviços materiais vinculados a este ministério com assuntos tão evoluídos e espiritualizados. E agora vamos continuar vendo o porquê que está subordinado à união divina. Que diz: perguntei ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou, prazenteiro. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva, conhecendo-a mais intimamente. Sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Aqui eu acho que tanto eu quanto o André Luiz vamos ter um pouco de assunto importante para falar sobre um assunto que na década de 40 do século passado pouco se importava. A questão da água. Não havia em quase nenhuma cidade tratamento de água. O tratamento de água foi algo que começou muito depois. Mas nós vemos que nosso lar, eles têm uma grande preocupação com a água, em todos os sentidos. Eu, quando cheguei em Campinas, mais ou menos por volta de 1989, eu tive a oportunidade, em 1990, de conhecer um grande cientista da Unicamp, Dr. Nubor Fakuri, que nos revelou, quando eu comecei a frequentar a USE e tive contato com ele, de que eles na Unicamp já estudavam os princípios elementais da água dentro de um processo curativo. Então eles descobriram que a água, quando estando ao nosso lado, dentro de um processo de prece, de vibração, a água tem uma mudança
molecular. E dentro dessa mudança molecular, a água pode ser colocada nela remédios, onde os espíritos têm na água o objeto mais simples para poder fazer a sua modificação. Eles nunca tiveram coragem, esse grupo da Unicamp, de publicar esse material. E há poucos anos atrás, uma pessoa japonesa na universidade no Japão, ele então fez o mesmo estudo, fez essa descoberta, que já havia sido descoberta aqui no Brasil, e ele publica. E ele recebe o Prêmio Nobel da Ciência por ter descoberto que a água, quando é usada para questões terapêuticas, envolvida por grupos de orações, ela pode ter uma modificação substancial e consegue provar essa substância. Então nós percebemos que o que André Luiz ouve de Lísias é exatamente aquilo que hoje nós já conhecemos de maneira perfeita em nossos meios, a importância da água. Mas é verdade que nós precisaríamos nos ater um pouco, e eu vejo assim, com muito despreparo das casas espíritas, com referência à água fluidificada. A água fluidificada, as pessoas põem aquele monte de copinho de água sobre a mesa, entram as pessoas para tomar passe, daqui a pouco as pessoas saem, pegam qualquer copinho. E uma vez eu estava numa casa, um dirigente me perguntou: Sérgio, esse método está certo? Eu digo: não, esse método é obsoleto e não tem nenhum resultado. Ele me perguntou por quê. Eu falei: você vai numa farmácia e diz assim: olha, eu estou com tal dor, e o farmacêutico nos pergunta: que remédio que você quer levar? Ah, dá qualquer um serve porque é remédio. Não pode ser analisado dessa maneira. Quando a espiritualidade vai fluidificar uma água, logicamente tem que ser um copo destinado à pessoa. Então, se é uma câmara de passe e tem 10 pessoas que estão tomando passe, você quer dar a água dentro da câmara de passe, aquele que vai entregar a água, ele sabe o posicionamento das pessoas que estão sentadas em cada cadeira. Então nós temos que valorizar um pouco mais uma das grandes ferramentas que nós temos no movimento espírita, que é a fluidificação da água, que acabou sendo algo banalizado, sem nenhum sentido, porque aprenderam assim com as pessoas e de repente não foram se informar por que nós temos que agir de maneira diferente. E André Luiz vem mostrar para nós, através das orientações que Lísia dá a ele, é que nós temos que valorizar a água porque ela tem uma substância mais fácil de ser trabalhada com a espiritualidade e ela é tudo, praticamente ela é a base da constituição do nosso planeta. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento, há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil
nas mãos generosas, e quando, em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor, em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. O capítulo que estamos encerrando, o capítulo 10º, é um capítulo que chama-nos a conscientização. Quando nós vemos um filetinho de água, uma nascente, nascendo num lugar ermo, e não temos ideia do seu percurso até desembocar num rio maior, até desembocar no mar, até chegar nos oceanos. Como é que movimenta tudo isto? Será que simplesmente ele segue aquele ritmo natural e vai que vai, rola que rola e seja o que Deus quiser? Não. Existem espíritos que no mundo maior trabalham incansavelmente na nossa dimensão, nas dimensões espirituais, para que esses braços possam ter o seu percurso natural. Às vezes nós imaginamos, é obra do acaso, o rio segue o seu percurso natural. Nós vemos que a espiritualidade amiga, existem mecanismos que trabalham na natureza, que trabalham envolvendo as águas, que trabalham envolvendo as coisas no nosso habitat, que nós ainda não compreendemos. Olhamos, mas não vemos a engenharia espiritual. Se aqui na Terra, qualquer coisa que nós fazemos existe o mínimo do mínimo de uma engenharia, imaginemos algo espiritual que chega até a nossa dimensão. A água não é apenas para a nossa existência, é também para a existência de toda aquela vida aquática, da vida terrena, da natureza. Nós vemos que no passado, por exemplo, o Nilo ou outros grandes rios como o Eufrates e outros mais viviam daquelas cheias. A água é vida, sempre foi. Tanto é que as grandes cidades europeias, eu e o nosso querido Sérgio já tivemos a oportunidade de ir em várias cidades fazendo palestras espíritas, todas elas são cortadas por um rio. A França, por exemplo, em Paris, quem nunca ouviu falar sobre o rio Sena? Rio é vida, e tudo aquilo tem a sua engenharia nascente no mundo espiritual. E aqui André Luiz ouve de Lísias que haverá o dia em que nós começaremos a tratar com mais amor. Passaram 70, 80 anos deste livro, ainda não vemos o devido amor. Nós vemos, por exemplo, as notícias envolvendo a nossa floresta, lá no estado do Amazonas e outros países mais próximos, nós vemos o descaso. Nós vemos aqui na cidade de São Paulo o rio Tietê. Eu tenho 30 anos, eu nunca ouvi falar que aquele rio nesses 30 anos foi limpo, sem poluído, com sofá, com isso, com aquilo. É o descaso humano. Mas haverá o dia, não sabemos quando, que nós começaremos a tratar a natureza, a tratar os rios, os córregos, a tratar o mar. Às vezes a gente vai para a praia, é aquela sujeira que o mar leva para dentro, é aquele descaso, faz churrasco na praia, não se dá um trabalho de pegar o seu próprio lixo, não o lixo do outro, não. Então, um trabalho de conscientização. Alguns pontos também gostaria de elencar para encerrar esse capítulo que me chamou a atenção. Primeiro, eles tiveram que pegar um aerobus e eles viajaram por 40 minutos para ir até o rio. Nós, pela nossa ingenuidade, construímos as nossas cidades de maneira equivocada. Você já parou para pensar nisso? Todas as cidades é construída ao leito de um rio. E todos sabem que o rio, quando chove muito, ele tem problema. Todo ano é a mesma conversa. É muita chuva em tal região, o rio ele sobe,
ele invade as casas, as pessoas perdem tudo. Porque foi Deus que criou assim? Não, foi a nossa pobreza de pensamento. Veja que nosso lar é uma cidade estruturada. O rio está longe da cidade. Há toda uma canalização, como ele mesmo diz, por baixo, aonde a água chega até as pessoas. Esse é um ponto que me chamou muito a atenção das nossas engenharias pobres do passado aqui na Terra. O segundo é que Lísias diz a André Luiz, conforme nós vamos aqui buscando a nossa evolução, essa tecnologia vai sendo trazida para nós, para que a gente possa, por exemplo, fazer no nosso dia a dia uma vida mais confortável. Se nós pudermos parar para ver a importância da água, se você ficar um determinado tempo sem consumir nenhuma gota da água, você vai desencarnar, porque o seu corpo precisa de água. A máquina vai parar, a máquina vai morrer, porque é como um carro. Se você não pôr combustível, ele não funciona. Esse é um outro ponto que me chamou a atenção. Então nós precisamos gradativamente compreender e valorizar a importância desse momento. E você vai lembrar no primeiro capítulo que quando ele está no umbral grosso, porque agora ele está no umbral fino, ele está vendo um rio chamado Rio Azul, você vai se lembrar que em determinado momento ele sentia sede. E ele descreve que ele se arrastejava, feito um verme. E ele colocava a língua naquele filete de água suja, aonde ele tomava. Porque a água é importante em todas as esferas espirituais, seja ela qual for. Estamos encerrando o nosso vídeo. Pedimos que deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para chegar a outros corações, se inscreva no canal, habilite as notificações. E muitos já têm acompanhado, tanto a minha rede social quanto a do nosso querido Sérgio, têm visto o trabalho profícuo em nome da caridade, envolvendo uma comunidade carente. E aqui pelo canal você pode cooperar com o CEPAC, se tornando membro do canal. Você escolhe o valor que pode ajudar e o período. E toda esta renda é destinada para as nossas atividades assistenciais. E envie uma mensagem pelo WhatsApp 19 997 782794 ou pelo canal no Telegram Divulgando Espiritismo. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje pela nossa querida TV A Caminho da Luz e o programa Estudando as Obras de André Luiz, onde nós estamos estudando novamente o livro Nosso Lar. Agradecemos a sua audiência, um beijo no seu coração e peço carinhosamente para que você não esqueça de dar o like. Muita paz a todos. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.